Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Simone, nosso tema hoje é desigualdade no mundo, mas eu queria falar de como isso aparece nas artes e no cinema, porque a gente não pode ignorar esse último Oscar, né? O prêmio Oscar de cinema, a Academia de Cinema Americana, que vai para um filme coreano, também quebrando aí um modelo, quebrando uma tradição de premiar a produção cinematográfica americana, né? E eu queria chamar a atenção para o nome, então, desse filme, Parasita. Olha que coisa curiosa, Hollywood colocando em primeiro lugar um país de desenvolvimento mais recente e que já mostra nessa obra cinematográfica profunda consciência da questão da desigualdade social. Esse é o nosso tema, a desigualdade no Brasil, que segundo os índices mais recentes, está na ordem do dia, né? O Índice de Desenvolvimento Humano da ONU foi divulgado, revela que o Brasil é o país mais desigual do mundo. Perde por pouco só para o Catar. No Brasil, 1% dos mais ricos ficam com 28,3% da renda. Só o Catar tem mais concentração de renda, lá chega a 29% da renda só para esse 1%. Olha que coisa incrível, né? O índice de desenvolvimento humano do Catar, entretanto, é maior que o brasileiro, viu? Porque lá a educação e saúde tá em melhor condição. O Brasil caiu na classificação mundial e a gente observa que a concentração de renda evolui não apenas no Brasil, mas também em São Paulo com relação ao Brasil. As pesquisas domiciliares no Brasil mostram que os 10% mais ricos receberam mais de 40% da renda total do país em 2015. E a gente, quando leva em conta todas as formas de renda, não apenas essas pesquisas domiciliares, então aí vai entrar o rendimento financeiro, as estimativas levam que esse número, né? Leva esse número para que os 10% mais ricos, na verdade, concentram 55% do total da renda do país. É muito preocupante. Em São Paulo, por exemplo, a evolução da concentração medida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2012 e 2018, a gente vê que em São Paulo a renda na mão dos 10% mais ricos evoluiu ainda mais rapidamente para fatias bem maiores. Em São Paulo, chegou em 2018 a 45,5% do total, ou seja, 10% da população fica basicamente com metade da renda, né? E isso vem crescendo de forma acelerada desde basicamente 2015, que é quando tem início essa crise profunda da qual nós não saímos ainda, uma crise gravíssima que o governo, já no governo da Dilma Rousseff, começou a querer enfrentar com recessão, com corte de gastos públicos, né? E isso apenas aprofundou ainda mais, gerou ainda mais desemprego. A gente vê que a recuperação da economia recentemente é uma recuperação frágil e que é puxada por gente que não tem carteira de trabalho, trabalhos informais ou precários, portanto vai aprofundando ainda mais essa concentração nas camadas mais altas da renda. Professor, por que o uso do filme Parasita para abordar a questão econômica? Bom, eu volto aqui ao tema do filme, né? Parasita. A gente observou recentemente o ministro da Economia, né, o ministro Guedes, dizendo que o setor público está cheio de parasitas, né? Isso foi respondido muito prontamente por vários setores, muito especialmente sindicatos ligados ao setor público, né? Lembrando que parasitas são aqueles que vivem de renda, não aqueles que trabalham e recebem um salário e estão empregados. Muita gente compara o salário do setor público com o setor privado, mas será que é aí que está realmente o grande problema? Será que não existe uma espécie de parasita financeiro e que o nosso Ministério da Economia vem representando? Esse é o tema que a situação atual e o filme de Hollywood nos leva a questionar. Semana que vem voltamos com mais comentário e análise das tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, as plataformas de mídia digital ainda crescem de forma robusta, mas algumas pesquisas indicam que esse crescimento já não ocorre tanto entre o público mais jovem. Como isso impacta na relação dos veículos jornalísticos com esse público utilizando esses meios de comunicação digitais? Bom, uma pesquisa recente, entre essas que você citou, é da Edison Research and Triton Digital, que mostra que os jovens americanos entre 12 e 34 anos ou pararam o tempo de uso de mídias sociais deles, ou declinaram, e muito pouco está crescendo nessa área. E o que essa pesquisa mostra é que as gerações Millennial e Z preferem atualmente, mesmo usando as mídias sociais, um tipo de relacionamento que é mais restrito do que o relacionamento habitual em Facebook, Instagram e outros, que são mensagens privadas, pequenas comunidades e experiências divididas. Muitas vezes essas três modalidades aparecem em conjunto e outras vezes aparecem isoladamente. Essa me parece ser uma tendência que pode ser muito positiva para o jornalismo, porque na medida em que você tem grupos mais restritos, grupos menores de pessoas de fato conhecidas e da confiança real das pessoas que participam desses grupos, você tem menor possibilidade de disseminação de desinformação. E eu acho que há a possibilidade também de os veículos jornalísticos explorarem esses tipos de grupos menores com iniciativas que os utilizem e que beneficiem os próprios veículos. Por exemplo, se você tem microcomunidades em que você possa fazer com que as pessoas dividam histórias de jornal ou mesmo sessões de jornais ou de revistas, você pode ter aí um caminho bastante produtivo do ponto de vista de relacionamento entre o público e o veículo. Dou só um exemplo. O New York Times tem uma coluna chamada Amor Moderno, que é uma das mais bem-sucedidas do jornal. Isso é o tipo da experiência dividida em que as pessoas, no caso é ficção, mas ficção também não precisa ser necessariamente invenção, as pessoas dividem as experiências delas e isso pode fazer com que o relacionamento de confiança entre veículo e pessoas e entre as pessoas se fortaleça bastante. Em colunas anteriores a gente já discutiu a importância dos grandes veículos de comunicação, dos grandes jornais, por exemplo, conquistarem esse público mais jovem, principalmente um público que não é afeito à leitura de textos muito grandes, informações muito profundas. Essa talvez seja uma porta de entrada, professor, para esse tipo de conquista? Acho que sim, porque alguns desses nichos que têm crescido bastante são, por exemplo, de jogos, de games. E como a gente já discutiu há algum tempo aqui, os veículos jornalísticos como o Washington Post, por exemplo, estão dedicando cada vez mais atenção aos games, os games de computador, como se fossem esportes do tipo futebol americano, beisebol. E você colocar esse assunto em grupos pequenos e fazendo com que as pessoas dividam as suas experiências e permitindo que elas se comuniquem em mensagens privadas, não públicas, na mídia social em que ela está atuando, isso pode fazer, de novo, com que a relação para o veículo e para o público seja bastante adequada e bastante fortalecedora e, portanto, alguma coisa que possa ser positiva para o veículo e principalmente para a sociedade. O grande ganho, a meu ver, é aquele que eu disse no início. Esses nichos mais restritos limitam a possibilidade de difusão de desinformação para um público grande. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. As chuvas estão intensas por todo o país.
além dos estragos materiais, o que mais podemos esperar desse evento climático, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Acho que o tema dessa coluna de saúde e meio ambiente não podia deixar de registrar as chuvas torrenciais que praticamente paralisaram a cidade de São Paulo nesta última segunda-feira. Todo mundo percebeu que choveu muito mais do que era esperado, aliás, mais da metade do que era previsto para o mês inteiro, numa única noite. E as consequências foram, digamos, trágicas. Prejuízos materiais e teremos, sem dúvida, uma carga de doenças prevista para daqui a algum tempo, dias e semanas, teremos um aumento da ocorrência de doenças infecciosas, leptospirose, hepatites e outras doenças causadas por agentes que são transmitidos por via hídrica. Bom, para quem não acredita em mudanças climáticas regionais, acho que isso fica uma aula prática, como se fosse um PowerPoint trágico do que acontece com a alteração dos regimes de chuva que começaram já de mais de 20 anos atrás a exibirem uma notável modificação. Chuvas mais intensas, concentradas mais na região central, migrando então esses episódios de chuvas intensas para regiões mais impermeabilizadas da cidade. Professor, quais são as consequências de tudo isso? As consequências disso são evidentes. Primeiro, ao termos a maior parte da descarga de chuvas num período menor de tempo, nós vamos ter que depender cada vez mais da eficiência dos nossos reservatórios. Além disso, quando as chuvas caem na cidade de São Paulo, vão ter em rios poluídos e, consequentemente, teremos que buscar água limpa cada vez mais longe, dado que é necessário um percurso maior do fluxo das águas para que exista uma depuração natural dos agentes infecciosos da sujeira presente acumulada nos bueiros e no esgoto clandestino que é lançado nos rios e reservatórios. Bom, e além disso, não é só isso que está mudando. Nós já temos detectado ilhas significantes de calor e aumento de mortalidade quando não chove nos dias de calor extremo e baixa umidade relativa. É como se São Paulo e as grandes metrópoles do Sudeste fossem, digamos, um laboratório natural para experimentarmos as consequências da falta de um planejamento e de redução das emissões de gás de efeito estufa. Nesse caso, nós, em curto prazo, tendemos a culpar o prefeito da ocasião. É lógico que houve um descaso muito grande em termos de manutenção de vias, de drenagem. Ocupamos áreas que eram várzeas de rios para construírem avenidas e bairros no entorno, mas por mais que fosse feito o trabalho de construir piscinões para que a gente tenha bombas para a drenagem das ruas, as mudanças climáticas estão ocorrendo numa velocidade mais intensa e tornando incapaz e inadequadas as manobras de adaptação e resiliência. Ou seja, é como se o clima mudasse com velocidade de jato e a nossa capacidade de adaptar andasse com as velocidades do meu jabuti, o Bartolo, que além de ser jabuti, é manco e anda com uma velocidade menor do que os outros répteis da sua espécie. Então, para os negacionistas do clima, apresenta-se a realidade dura do descaso da imprevidência. Mais do que nunca, a ciência é necessária para a gente combater e tomar medidas eficientes e não discursivas apenas, para minimizar os impactos que ocorrerão sem dúvida e já estão ocorrendo em nossa cidade. Um abraço a vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde e meio ambiente. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. O assunto da coluna de hoje
é a celulite ou a lipodistrofia. São aspectos granulosos e ondulados da pele que surgem principalmente nas regiões do corpo onde há maior acúmulo de gordura. Não se trata de uma doença, mas tira o sono de muitas mulheres preocupadas com sua condição estética. O professor José Carlos Fará explica que o tratamento dessa incômoda manifestação cutânea pode vir através da prática regular de atividade física e cuidados com a ingestão de alimentos saudáveis. Sobre exercícios físicos, os mais recomendados são os aeróbicos. Olá, ouvintes. Falaremos hoje sobre a celulite e a atividade física, essa relação. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a celulite é o nome popular da lipodistrofia ginoide, que é o depósito de gordura que se localiza sobre a pele, apresentando aspecto ondulado, que também é popularmente chamado de casca de laranja, rugoso. Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, afeta cerca de 95% das mulheres após a puberdade, está muito relacionada a problema hormonal. E afeta todas as etnias, embora seja mais comum entre as mulheres de pele branca, e é muito comum aparecer nos quadris, nas coxas e nas nádegas, que são regiões onde dá um maior acúmulo de gordura. Na maioria dos casos não é considerado uma doença, mas uma preocupação estética muito importante para um grande número de mulheres. Há muitos trabalhos sobre a celulite, mas não há uma só causa provável. Existem os fatores conhecidos que predispõem à celulite, que são os hereditários, o sexo, a etnia, como já foi comentado, a distribuição de gordura nas regiões pelo corpo e a má alimentação e o nosso velho amigo, o sedentarismo. Então, todos esses fatores, eles influenciam na celulite. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a obesidade não é condição necessária para a sua existência. Há muitas mulheres magras que apresentam celulite. De todos esses fatores que citamos, os que podem ser tratados são a alimentação, que não depende da hereditariedade, uma alimentação mais saudável, e a prática de exercícios, que é o tema de nossa coluna. Então, a prática de exercício não depende de se eu nasci assim ou nasci assado, ela deve ser praticada. A atividade física ajuda na redução da gordura, pelo seu metabolismo mais acelerado, pela queima de calorias. E, principalmente, também a prática da atividade física melhora a circulação sanguínea, causada pelo movimento, que além de diminuir processos inflamatórios, tonificam e trazem firmeza à pele. Esses são os efeitos principais da atividade física para quem apresenta celulite. Professor, quais exercícios são mais recomendados para o combate da celulite? Toda a prática da atividade física tem seus efeitos benéficos, mas os exercícios aeróbicos que promovem uma grande circulação do sangue, como a caminhada, a corrida, a remo, o ciclismo, natação, entre outros, são muito eficientes, porque com o aumento da circulação diminui o processo inflamatório, que é a celulite. Aumenta também o retorno venoso ao coração do sangue, evitando a estagnação nessas regiões, o que também evita a inflamação. E também, como temos falado muito nessas colunas, é importante a mudança do modo de vida que vivemos, que pudéssemos sempre incorporar uma boa alimentação mais saudável, a escolha dos alimentos e a quantidade desses alimentos e a prática da atividade física, como já falamos muito nessa coluna, que pode prevenir muito desses sintomas, que ajudarão muito no tratamento médico da celulite, ou seja, a prática de uma boa alimentação e a prática da atividade física são importantes no tratamento médico como um todo, prevenindo a celulite e também no tratamento quem já apresenta a celulite. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Recentemente saiu um ranking avaliando as empresas mais empreendedoras. O que podemos destacar a partir do resultado? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela.
Uma das consultorias empresariais mais importantes, a Boston Consulting Group, divulgou a sua lista, o seu ranking das empresas mais inovadoras, aquelas que se destacaram em 2019. E uma das tendências mais fortes foi identificada nessa relação e na maneira como essas empresas estão trabalhando, seja a inovação, a montagem de sistemas permanentes, robustos, com musculatura de inovação nessas empresas, que já era uma realidade, ganharam um reforço suplementar das tecnologias digitais, em especial as tecnologias ligadas à inteligência artificial. As empresas mais inovadoras, elas acabaram, não tem muita novidade, é um pouco a dança de grandes grupos, os grandes conglomerados, que nós sabemos que dominam várias áreas desse mundo novo, mundo virtual, que é a Google, a Alphabet, que é a empresa mãe da Google, a Amazon, a Apple, Microsoft, Samsung, Netflix, a IBM, o Facebook, a Tesla, que é o fabricante de veículos elétricos nos Estados Unidos, e a Adidas, né? São dados, a dança é um pouco interessante, porque elas se alternam, mas há algumas realidades que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, todas elas são absolutamente poderosas e definiram programas muito ambiciosos de investimento em inteligência artificial. Todas. Algumas, como aquelas que a gente já conhece, que trabalham com isso, né? A gente percebe que isso já fazia parte um pouco do esquema delas, ainda que elas tenham aumentado o seu investimento. Outras, como por exemplo a própria Adidas e mesmo a Samsung, né, e a Tesla, elas estão definindo volumes gigantescos de investimento em gente, em qualificar pessoas, seus funcionários, estão expandindo os seus acordos de cooperação pelo mundo, né, universidades, centros de pesquisa, outras empresas, e estão exatamente fortalecendo as suas atividades de maneira muito forte. Professor, qual será a tendência em inovação daqui para frente? O que eu gostaria de destacar é que a tendência que já vem se mostrando há já uns 2-3 anos, na verdade desde 2010, 2011, quando a machine learning começou a ganhar corpo no mundo, a inteligência artificial cada vez mais, primeiro, se destaca, né, exatamente porque ela penetra em praticamente todas as áreas, mas mais do que isso, o que ela está fazendo é que os processos de inovação, na verdade, acabam ocorrendo nas áreas, nos domínios em que a inteligência artificial é implementada, é aplicada e está mostrando resultados bastante fortes. Isso é extremamente importante, porque significa que para inovar, que é uma necessidade, no caso do Brasil, é uma questão de sobrevivência, para o país não se transformar num país marginal no cenário mundial, apesar do tamanho da sua economia. Para inovar, quer dizer, para, portanto, elevar a produtividade da nossa economia, que é baixa, para fugir um pouco, para ampliar, né, essas deficiências, para sair um pouco das deficiências que nós temos de ter uma economia muito baseada em commodities, a tecnologia é chave, né? E o que esses estudos estão mostrando é que a inteligência artificial é que está orientando exatamente os processos de inovação. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.